Oi pessoal, vamos às notícias de hoje. E aí Brazucas, tudo bem? No programa de hoje vamos ter novidades sobre Games Awards desse ano. E uma mudança que pode agradar muitos jogadores do eSport. Em uma entrevista no site de notícias, o criador do jogo Unravel afirma que games pode ser mais que entretenimento. A Epic Games promete mais uma vez surpreender os jogadores. A Teamtech lança curso online gratuito de programação de games. E hoje vamos falar de um serviço de streaming para games. E um dono de time de basquete profissional da NBA fez uma declaração ao mundo do esportes. E uma novidade muito interessante para os cosplayers. E não percam o programa de hoje com Bruno Novaes. Conforme falamos na semana passada sobre os Games Awards, teremos uma novidade este ano. Uma nova categoria, ou melhor, 3 novas categorias, mas dessa vez no segmento do esportes. Nessas novas categorias, o evento vai premiar melhor time de esportes, melhor jogador de esportes e melhor jogo de esportes. E o legal é que quem vai decidir isso são vocês. Isso mesmo, os jogadores vão poder votar. Agora vamos aos indicados. Evil Genesis, Fnatic, Optigame, SKT-T1 e Team Solomid. Kenny's Scrub da Team Envious, Lee Faker, SKT-T1, Olaf Meister Caber da Fnatic, Peter PPD Daiger da Evil Genesis, Saya Tsumai, Summon L Hassan da Evil Genesis. Melhor jogo de esportes: Call of Duty Advanced Warfare, CSGO, Dota 2, Hearthstone e League of Legends. Lembrando que a premiação ocorre no dia 3 de dezembro e será transmitida no site oficial do evento. Vamos deixar o link aqui na descrição para quem quiser votar. E uma mudança que pode agradar muitos jogadores de esportes. A Riot Game propôs mudanças no contrato de jogadores profissionais. Thank you, Scoots, and thank you, Doran, and nothing. This is going to be the grand finals of the last major of the year here at DreamHack Winter 2014. Anders? A Riot Games, pensando em melhorar a experiência do jogador profissional, revelou proposta de mudança para os contratos de jogadores de time de próxima temporada de League of Legends. A primeira mudança é limitar a duração dos contratos para apenas 3 anos, pois eles não são saudáveis. Além de ajudar os jogadores a procurar um valor de mercado mais justo, eles acreditam que contratos longos períodos podem criar situações de abuso, quando os times não têm responsabilidade de pagar os jogadores e mantê-los como titulares nos seus times. Segundo a proposta da empresa, é padronizar uma compensação mínima para os jogadores substitutos, de modo que eles tenham estabilidade. Para a Riot, isso é apenas o primeiro passo de iniciativa maior com o objetivo de ajudar todos os jogadores a encontrar seu valor de mercado melhor e terem aumento nas suas compensações. Por fim, a Riot apresentou sua intenção de prevenir os jogadores de serem contratados de forma injusta e ficarem presos aos times por circunstâncias pessoais ou mudança drasticamente. Isso inclui, por exemplo, situações em que o time foi removido do LCS por violações de regras. Todas as mudanças propostas ainda estão sendo discutidas pela Riot Games, os times norte-americanos e europeus. Logo vamos trazer mais novidades. Em uma entrevista ao site de notícias de games, o criador do jogo Unravel disse que os jogos podem ser mais que entretenimento. Ele declarou: "Eu acho que é importante você colocar algum tipo de mensagem no game, algo que você estaria tentando passar. Eu queria ver mais disso. Muitos fazem, mas mais deveriam tentar. Acho que os jogos têm uma história de subestimar-se. Nós pensamos que os games só são bons para entretenimento e escapismo, mas podem ser muito mais do que isso." Na entrevista, o desenvolvedor também falou como Unravel pretende capturar o coração dos jogadores. De acordo com Mart Salem, os jogadores poderão ter uma experiência rica em sentimentos se realmente se importarem com o que acontece no game e prestarem atenção nos detalhes, como música e objetos encontrados no mundo. E a Epic Games promete mais uma vez surpreender os jogadores. A produtora está trabalhando em um novo jogo para Go. Quer saber mais? Dá uma olhadinha nessa matéria.
Conhecido por games como Unreal Tournament e Gears of War, o estúdio Epic Games anunciou recentemente que está trabalhando com mais uma franquia, Paragon, como foi batizado o primeiro jogo provável da série. Segue mais um gênero de tiro e ação e protagonizado por heróis com diferentes habilidades. O primeiro deles a ser revelado se chama Twin Blaster, que luta usando 2 revólveres. Segundo as poucas informações divulgadas pela Epic, as técnicas usadas por ele e pelos outros protagonistas aparentemente serão baseadas em motivação escolhida pelos próprios jogadores, em uma lista incluindo 4 delas: glória, orgulho, sorte e infâmia. A primeira rende bônus contra inimigos protegidos por escudos, a segunda beneficia os jogadores que estão machucados, já a terceira garante mais golpes com dano crítico, enquanto a última melhora os ataques contra alvos feridos. Interessados em experimentar o jogo antes do lançamento, que será em 2016 exclusivo para PCs, pode se inscrever no beta do jogo pelo site oficial descrito no vídeo abaixo. Enquanto nada jogável aparece, dá para ver um pouco do game pelo teaser já divulgado. Além de Paragon, a Epic Games trabalha atualmente com um novo Unreal Tournament e Fortnite, um jogo cooperativo de sobrevivência e exploração em um mundo aberto. Ambos exclusivos, infelizmente, para PC. Quem sabe mais pra frente pode sair para um console. Semana passada falamos sobre os serviços da streaming para games. Hoje vamos apresentar um serviço desse que já existe. Conheça agora o GameFly. Acorde, Sr. Wayne. Temos muito que conversar. Strange. Você não vai se safar disto. Eu não teria tanta certeza. Aqui é Vicky Vale, ao vivo de Arkham City, a polêmica super prisão construída aqui bem no coração de Gotham. Em alguns momentos, Bruce Wayne estará aqui para falar um pouco sobre o seu súbito interesse pela política de Gotham. Com o sucesso dos aplicativos como Netflix, Daisy e Crunchyroll, cada vez mais pessoas preferem consumir entretenimento via streaming, e não é diretamente em seus computadores ou celulares. Essa tecnologia de transmissão de dados já chegou aos games, e nos Estados Unidos a PlayStation oferece um serviço desse tipo, ainda sem previsão de estrear por aqui, mas isso não significa que não existem opções para jogadores brasileiros. No Brasil, a Samsung aposta no GameFly, uma plataforma de streaming de jogos que rodam diretamente através do televisor. O GameFly funciona de forma bastante similar ao Netflix e ao Crunchyroll, mas com jogos. Você paga uma assinatura mensal, há vários pacotes para escolher, mas o padrão sai por R$21 e tem 25 jogos. A questão é, o game depende de envio de comando e receber rapidamente respostas em comandos. E não é uma via de mão única, como assistir uma série ou um filme na televisão ou ouvir música. Será que o GameFly dá conta do recado? E ainda com altos e baixos da internet brasileira? A resposta para a pergunta é mais ou menos. Você até consegue jogar games como Batman Arkham City, Dirt 3 ou Lego Batman tranquilamente. O game recebe o comando rapidamente e reage de acordo, mesmo com um game de corrida, onde a precisão e o tempo de resposta aos comandos são bastante exigidos. Para que isso aconteça, é preciso ter algum sacrifício. E é aí que a qualidade de imagem e áudio começa a perder. A Samsung recomenda uma conexão de 4 MB para rodar gráficos de baixa definição, e no mínimo 8 MB para rodar jogos com alta definição, no máximo 700p, jamais em 1080p, ou 4K para os televisores de nova geração. Porém, mesmo jogando com uma conexão de 50 MB, é frequente ver borrões na tela, principalmente em games com muita movimentação. Interfaces menos dinâmicas tendem a funcionar melhor nesta plataforma. Curiosamente, o áudio é o que mais sofre no streaming de jogos. É comum ficar sem áudio em vários trechos do jogo. Além disso, sua conexão oscila, a qualidade de imagem cai na mesma hora, do mesmo jeito que acontece com filmes da Netflix, por exemplo. Para os jogadores isso ainda é muito frustrante, como já havíamos falado no vídeo anterior. A qualidade da tecnologia atual ainda não permite uma relação do serviço e os jogos ofertados. Logo voltaremos com mais informações sobre esse tipo de serviço. E um dono de um time de basquete profissional da NBA faz uma declaração de que esportes é esporte de verdade. Durante o primeiro dia do Intel Extreme Masters São José, Mark Cuban, dono do time da NBA Dallas Mavericks, o céu da empresa afirmou: "Isso é um jogo de verdade e as pessoas vão perceber isso muito rápido." O comentário
perseguiu uma crítica ao apresentador Colin Conrad, que ficou conhecido por reclamar da transmissão de campeonatos de jogos da ESPN norte-americana. Eu amo Colin, mas ele é um idiota quando se trata de esportes. Sou um noob, ainda estou aprendendo, mas já amo, disse Cuban ao ser entrevistado no evento. Na entrevista, Cuban ainda admitiu que só havia jogado 3 partidas, mas disse que estava aprendendo rápido por ser esperto pra caralho. De fato, a equipe de Cuban venceu o time de Brian, mas Cuban acabou levando uma multa de $15 mil por ter falado um palavrão ao vivo. E olha só que interessante para os cosplays. A impressora 3D ainda são uma realidade um pouco longe de nós brasileiros, mas nesses últimos dias houve um certo barulho na comunidade cosplay internacional devido à alta qualidade de cosplays que apareceram na BlizzCon nos Estados Unidos, com cosplay construídos a partir de ferramentas diferentes, a impressora 3D. Como essa ferramenta é ainda pouco explorada no Brasil, pode afetar o mundo cosplay futuramente. Cosplay tem sido um hobby ao longo de décadas, ganhando tanta visibilidade nos últimos anos que hoje é tanto possível ser um cosplay por hobby, quanto cosplay com cursos de entretenimento e cosplay profissional. A impressora 3D ainda é um pouco explorada no Brasil, principalmente devido ao alto custo operacional que exige equipamento sofisticado e caro como este. Com a limitação até mesmo internacional, a impressora 3D ainda não é tão difundida pelo fato de público interessado, mas parece que as empresas fabricantes acharam um grande público em potencial, os cosplays. Os modelos foram implementados, divulgados com stands no cosplay na Comic Con e na BlizzCon. Apesar disso ter causado certo mal com a comunidade cosmaker internacional por estarem trabalhando no mercado desleal, visto que a produção de uma peça em 3D tem muito mais chance de alcançar detalhes e acessórios em um tempo extremamente curto em comparação ao trabalho totalmente manual realizado. Acreditamos que isso não deva ser visto como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. Para o designer Lord Roberts nos Estados Unidos, a capacidade de projetar e construir realmente trajes de seus jogos favoritos é um sonho tornando realidade. Quando ele era criança, ele sempre quis construir próprias roupas e acessórios do jogo Halo, mas faltava-lhe ferramentas para fazer isso acontecer. Mas quando ele se tornou um designer de 3D há 5 anos e finalmente teve a sua primeira impressora 3D em 2012, ele estava finalmente livre para criar qualquer coisa que queria. E começou pequeno criando 3D imprimidos de adereços, bijuterias e novidades como action figures. Foi então que Robertson criou a sua pequena empresa produtora de cosplays de impressão 3D. E teve sua estreia no mês passado na Comic Con MCM em Londres. Seu objetivo era cristalino, ele queria trazer adereços à fantasia de sonhos de cosplays à vida. Ele queria ser o mais preciso possível e ajudar seus clientes para trazer seus personagens que existiam em vídeos, games, filmes, animes e quadrinhos para a vida real. Ele não está somente disposto a trabalhar em parceria com outros cosplay, como também seus próprios pedidos feitos sob encomenda, quer como kit ou totalmente montado e pintado. Apesar de surpreender, a tecnologia não é um investimento caro e incerto, não sabe se haverá retorno. Uma impressora 3D de médio porte, que suporta impressões apenas pequenos, médios e acessórios, gira em torno de investimento de $500. Em torno de R$ 1.905. Já uma de parte maior com qualidade superior de impressão, $2 mil. Algo em torno de R$ 8.000. Já uma impressora scanner 3D chega na casa de R$ 6.500, algo em torno de R$ 25.000. Os preços foram retirados da Amazon Internacional, sendo que o preço do dólar atual pode sofrer modificações. Se isso tudo sem o frete, que pode tornar o produto mais caro. O trabalho de um cosmaker ainda não se torna obsoleto, nem mesmo nas situações de impressora 3D. Pois é preciso um conhecimento sobre o manuseio de acessórios manufaturados, para polir e que foi retirado da impressora 3D, e ainda realizar o acabamento. Além disso, temos que lembrar que a impressora 3D imprime os acessórios, e não os costumes completos. Para a popularização das impressoras 3D no mundo cosplay, não significa uma ameaça aos cosmakers, mas sim um diferencial, aperfeiçoamento e melhoria nos trabalhos realizados, fornecendo uma ferramenta extra que pode economizar tempo e até ganhar alguns pontos extras na precisão de alguns detalhes. Bom pessoal, por hoje é só. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo que ajuda bastante a gente e não se esqueça, doe sangue, doe vida.
E também não se esqueça da campanha de arritmia cardíaca. Façam os exames, hein? E beijo, até semana que vem. Mas tá pra você ler, né? Eu sei ler, né? Só eu lendo mesmo pra sair perfeito assim, né? Câmera... Isso é uma crítica, porque o que eu leio ou não? Obrigada. Vou guardar essa pra nós, para os 25 anos do GB. Sim. Vamos apresentar agora quando a nossa primeira apresentadora. Essa primeira parte. Participou de um showmatch contra Brian Karsnit.